Mas assim, né, verso 20, Deuteronômio 28, esse capítulo aqui é um dos capítulos, é um dos trechos mais importantes da Bíblia, onde é listado as bênçãos decorrentes da obediência, do 1 ao 14, e também a maldição decorrente da desobediência. Então eu sempre lembro disso aqui para saber aonde que eu me encaixo, se é do 1 ao 14 ou se é do 15 em diante. E o 15, esse capítulo ele vai do 15 até ele termina no 68. Então a lista de maldições é muito maior do que a lista de bênçãos. Ele dá muitos alertas aqui sobre o perigo da desobediência. E, às vezes a desobediência a gente tem uma ideia errada. A desobediência é só a gente, às vezes, fazer uma coisa que a gente acha que é bom, mas que não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Nem toda coisa boa é pra gente fazer, porque tem coisas que não é pra gente fazer, apesar de serem coisas boas, não é coisa ruim. Qualquer um que vê diz, não, tá fazendo uma coisa correta, tá fazendo uma coisa certa, tá fazendo, mas que assim, a gente é limitado. A gente só tem só é um, e a gente só tem 24 horas, e mesmo assim dessas 24 horas, o tempo que a gente tem disponível é pouco, e tá ficando cada vez menor com a vida corrida que a gente tem, tá ficando cada vez mais raro ter tempo. Então a gente tem que entender o seguinte, Paulo falou sobre isso aí, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque não dá para fazer tudo. Não dá. Nem tudo que é lícito, que é bom, dá para fazer. A gente tem que selecionar. Eu digo sempre, o principal não é o que a gente vai fazer. O principal é definir com antecedência aquilo que a gente não vai fazer. Esse é o grande segredo para a gente ter sucesso, para dar certo e para receber bênção de Deus. Definir aquilo que, apesar de ser bom, apesar de ser interessante, apesar até de, tipo, Deus não vai ficar com raiva da gente, não vai desagradar se a gente fizer isso, mas acontece que tem coisas específicas que Ele quer que a gente faça. E a gente tem que entender o que são essas coisas. E não é muita coisa, não. Deus não quer a gente, se a gente ficar com uma correria louca para lá e para cá, sem tempo para nada, principalmente se prendendo em tarefas tão irrelevantes que não vão trazer nada para a vida vindoura, para o reino de Deus, não vai trazer edificação para o reino, não vai trazer almas para o reino. Esse tipo de atividade a gente tem que tomar o cuidado para não se prender nelas. Por exemplo, eu digo sempre, um emprego, né? Um emprego, trabalhar no emprego, receber um salário é pecado? É errado? É certo? Eu vou dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque não é errado a gente trabalhar e ter um salário. O errado é a gente ficar a vida inteira nessa escravidão, porque todo emprego é uma escravidão. E Deus não quer que a gente fique com uma vida de escravo por tão longo período. Às vezes toda a vida útil, né? A pessoa gasta no emprego. E o emprego sempre, o trabalho sempre ele consome a maior parte do nosso tempo. Ah, mas e aí, como é que vai fazer se eu não tenho herança para receber? Se eu nasci pobre? Eu também nasci pobre. Não nasci em berço de ouro, e tanta gente que, a maioria dos bilionários, os homens mais ricos do mundo, a maioria não nasceu em berço de ouro. E mesmo assim foram abençoados e prosperaram. E às vezes não são pessoas que estão na vontade de Deus e mesmo assim prosperaram. Eu fico pensando qual é o problema para um filho de Deus prosperar. Não tem nenhuma dificuldade disso acontecer, mas o que impede realmente que isso aconteça é a falta de fé. A gente não crê que Deus, Ele não só tem poder, como Ele quer que nós tenhamos a prosperidade. Salmo 127, 2 diz assim, que é inútil a gente ficar correndo atrás de dinheiro. Vamos ler aqui, 127, 2. Estava meditando ontem nesse salmo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha só,
Inútil vos será. O que é o emprego, se não é isso aqui? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se for para a gente ficar a vida inteira nessa tormenta de correria, de bater ponto e ter que ficar escravizado por um horário ali, preso para conseguir um salário, aqui no Salmo 127 diz que isso é inútil, é inútil. E outra, a gente está perdendo porque Deus ele tem o poder de dar a renda que a gente precisa e até mais que isso, enquanto a gente dorme. Isso aqui ele está falando de renda passiva, né? A renda passiva é bênção de Deus na vida de quem crê nele, dos filhos de Deus, é direito, porque ele dá. E Deus não tem nenhuma dificuldade para conseguir recursos financeiros para dar para os seus filhos. Nenhuma. Nós temos muita dificuldade de conseguir dinheiro, mas Deus não tem. Não tem. E aqui ele afirma, ele dá enquanto dorme. Aos seus, ele dá enquanto dorme. A questão é se a gente vai ter fé para crer nisso aqui, ou a gente acredita que o que interessa é o esforço do nosso braço, né? A gente crê mais na maldição que foi proferida para Adão, quando Deus falou para Adão que do suor do teu rosto ganharás o teu pão, ou se a gente confia que Jesus Cristo, ele veio para levar sobre si os nossos pecados, a nossa doença, em Isaías 53, isso a palavra de Deus afirma isso, que ele levou sobre si a nossa iniquidade e as nossas chagas. E na Isaías 53, certamente ele tomou, versículo 4 em diante, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até a nossa saúde física ele nos deu lá na cruz. E como se isso não fosse suficiente, perdão dos nossos pecados, ele fez uma obra absolutamente completa, porque ele pensou não só na vida depois desse período que a gente tiver aqui na Terra, mas também antes, porque ele sabe que a gente precisa de várias coisas aqui nesse mundo enquanto a gente estiver aqui. E dinheiro é uma delas. Ninguém consegue viver sem dinheiro. E Deus não é burro, não é idiota para achar que a gente vai viver de vento. Ele sabe que a gente precisa. E eu digo mais, a nossa vida financeira é uma face importante do nosso testemunho pessoal. Importantíssimo. E esse mundo precisa ver esse testemunho na vida dos filhos de Deus. Isso tem arrastado muitas pessoas para o reino de Deus. Porque a crise financeira ela é quase que permanente hoje em dia. E o reino de Deus tem solução para a vida financeira também, para a nossa vida financeira. Então, se a gente estiver vivendo uma vida financeira ruim, isso aqui com certeza vai atrapalhar o nosso testemunho pessoal. E onde que a palavra de Deus garante que Jesus Cristo ele veio resolver também esse problema financeiro. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, capítulo 8, Paulo trata de agradecimento pelas ofertas que ele tem recebido. E lá no verso 9 ele diz assim, porque assim nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Ou seja, ele sendo riquíssimo, ele veio aqui nesse mundo e se fez pobre financeiramente, para que através dessa pobreza, ali ele estava carregando nossa dificuldade, o nosso sofrimento financeiro, a nossa pobreza ele estava carregando ali com ele.
para que nós nos tornássemos ricos, para que nós fôssemos enriquecidos pela sua pobreza. E aqui ele está falando de dinheiro, tá? Tem algumas situações que a prosperidade ela é tratada no sentido espiritual, mas aqui especificamente nesse capítulo ele está tratando de oferta de dinheiro mesmo, é grana, está tratando de finanças. Então Paulo afirma aqui que sim, Jesus Cristo levou até a nossa miséria financeira. E por que nós não vivemos isso? Isso aqui é um alerta gravíssimo, gravíssimo. A vida financeira do cristão, se ela não tiver em prosperidade, se não tiver boa, é um sinal de alerta, que tem coisa que a gente precisa mudar. E eu tive muito esse problema na vida, e eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais fácil do que a gente imagina, muito mais fácil. Só que é preciso ter fé. E fé é algo que está rareando cada vez mais hoje em dia, principalmente nas igrejas. Porque o que a gente vê muito hoje é religiosidade, mas pessoas que realmente buscam a Deus em espírito e verdade, filhos de Deus que fazem parte do reino de Deus, está cada vez mais raro. Porque a fé verdadeira, ela só existe dentro do reino de Deus. A fé na palavra de Deus só existe no reino de Deus, não existe na religião. A fé da religião é uma fé vazia, é uma fé inútil. A fé da religião é a fé na placa da igreja. E a fé que há no reino de Deus é a fé na palavra de Deus, naquilo que está escrito aqui, é uma fé cega. Eu creio 100% que essa palavra aqui se cumpre na minha vida, eu creio. Eu me lembro uma vez, eu estava numa situação financeira muito difícil. Eu estava empregado e até ganhava bem, um serviço muito bom, perto de casa, um serviço espetacular. E o trabalho, eu amava aquele trabalho, amava, e eu pedia para Deus morrer, para eu morrer ali, de tão bom que era o serviço. Ganhava bem, não ganhava mal não. Quer dizer, relativamente bem, que eu nunca fui rico, mas dava para a gente ter um padrão de vida muito bom. Pertinho de casa ainda. Ocorre que num feriado, o patrão deu folga pra gente, uma folga até maior do que o próprio feriado, e eu achei muito bom, porque a gente era mensalista, os funcionários, eram 3 funcionários só, todo mundo mensalista, eu achei muito bom. E aí, quando voltamos do feriado, para minha surpresa, o galpão da fábrica estava todo vazio, o chateau tinha fugido, levado todos os equipamentos e desapareceu. E aí eu caí em crise, eu fiquei desesperado, que eu nunca esperava um negócio desse. Não existe estabilidade, ali eu comecei a aprender isso, não existe. E a minha vida financeira, aí eu entrei em desespero, porque eu nunca tinha ficado desempregado na vida. Bom, pelo menos depois que eu vim para o Japão, nunca tinha ficado desempregado. E ali eu fiquei em crise, estava com família, filhos pequenos, só eu trabalhava em casa. E eu me vi em desespero. E eu fiquei 25 dias desempregado. E eu cheguei tão atordoado para dar entrada no seguro. Dar entrada no seguro-desemprego, não. Eu fui procurar emprego numa agência pública. Eles me orientaram para dar entrada no seguro-desemprego. Eu disse que eu não quero esse negócio de seguro-desemprego. Eu quero um trabalho, porque senão eu fico doido. Eu nunca fiquei parado na vida. E eu tô ficando louco já. Eu tô ficando louco. Eu preciso trabalhar. Para mim nem interessa mais de salário. Eu preciso ter uma ocupação, porque senão eu endoido. Eu não consigo ficar em casa parado. Olhando para a cara da minha mulher, olhando meus filhos, não consigo, vou ficar doido, já estou endoidando. Aí o pessoal lá pediu calma, a gente vai te ajudar e tal, e aí até que apareceu um serviço numa outra empresa, pertinho de casa também, até mais perto, e era o mesmo tipo de serviço e eu fiquei muito animado, só que eu fui lá para entrevista, consegui entrevista, quando o cara olhou para mim, ele já vi que não ia ter futuro, porque acontece o seguinte, eu sou brasileiro, eu moro no Japão, mas eu sou mestiço, filho de japonês com brasileira, e eu não tenho aparência de japonês, e isso no Japão conta muito. Agora nem tanto, hoje em dia, né? A gente está em 2023, eu estou falando de coisa de 25 anos atrás, para mais. Então, naquela época ainda contava muito, porque o Japão ele estava muito fechado, né? Ainda é fechado, mas naquela época era pior ainda para quem não tem aparência de japonês. E ali eles enrolaram ali na entrevista, o cara assustou, porque tipo, eu falo
Eu consigo falar muita coisa sem sotaque em japonês. Mas quando ele me viu, ele tomou um susto, que ele imaginava que eu tinha aparência de japonês, né? Que meu sobrenome é japonês, meu pai é japonês, então ele imaginava que eu seria também, tinha cara de japonês, e eu vi que ali era o problema, era a minha cara, e aí, tá, a gente vai ver, depois te chama, tal, eu fui embora. E acontece que passaram-se os dias e ele não chamou. E como eu precisava de ter uma resposta para poder procurar o próximo emprego, porque essa é a condição lá da agência pública de emprego, aí eu voltei lá porque eles não me deram resposta, né? Aí eu disse, olha, dá uma resposta para lá, no caso essa agência pública chama Hello Work, o nome da agência pública de emprego. Dá uma resposta lá para o Hello Work para poder eles me liberarem para fazer procura para outro serviço. E aí disse, mas não tem. Aí ele perguntou assim, mas se for só arubaito, dá para você? Arubaito é bico, né? Só fazer bico aqui para você, não tem problema? Você tem. Ah, mas aí não dá pra gente pagar bem. Eu disse, não, eu não tô procurando, não tô nem pensando em salário, eu quero uma ocupação, porque eu tô para ficar louco. Ah, mas se for só bico da jogo, pode ser? Eu disse, não, pode, tranquilo. E aí eu comecei a trabalhar lá. Comecei, assim, não havia vínculo empregatício, era só bico. E acontece que o primeiro dia, o segundo dia foi um serviço que eu peguei rápido, apesar que o irmão do dono lá do patrão, o Chacho, né, o irmão do Chacho, que a gente chama em japonês, ele estava me ensinando o serviço, e eu fazendo de conta que eu não sabia, mas eu já sabia o serviço, operar aquelas máquinas CNC, máquina fresadora de controle numérico, que é minha profissão, era, né, minha profissão, e aí ele me ensinando do jeito, só que eu já tinha uma experiência grande com esse serviço, eu só baixava a cabeça e quando ele saía, eu fazia do jeito que eu sempre soube, muito mais rápido, muito mais fácil, simples, mais produtivo. Aí um dia ele fez que ia embora e não foi, voltou em seguida e viu que eu estava fazendo de outro jeito que ele tinha ensinado, e aí ele ficou um bicho comigo. Isso foi no terceiro dia. E ele desceu o sarrafo em mim, viu? Nossa, assim, fisicamente não, mas ele me xingou até a sexta geração do meu descendente e dos meus ascendentes. Ele pegou pesado e eu pensei assim, eu vou também falar um monte para esse cara, mas eu pensei assim, não, mas eu estou na casa dele, a empresa dele, eu tenho que entender que o lugar não é meu. E aí eu só ouvindo ele falar aquele monte de coisa, aquele xingamento todo, gritando, berrando, e aí eu só ouvindo, e aí quando ele terminou, eu baixei a cabeça e disse assim, Mijikai aida o seu ni narimashita, imamade arigatou gozaimashita. Ou seja, eu disse assim para ele, muito obrigado pela oportunidade, apesar de ter sido curta, eu agradeço e eu estou indo embora agora, para não voltar mais. Eu não quero atrapalhar ninguém aqui. E aí eu fui para bater o cartão de ponto pela última vez. Porque assim, eu notei que se for para trabalhar embaixo desse tipo de opressão, de bronca, de esculhambação, eu acho que não é da vontade de Deus, e Deus não quer isso para ninguém, muito menos para os seus filhos. Então eu tive que tomar atitude. Eu não tinha uma outra fonte de renda, não tinha nada, e eu estava numa situação bem complicada. Tinha uma poupança, mas a poupança, quem tem família sabe, né, que a poupança, se vai só tirando, ela acaba rápido, e eu estava muito preocupado com isso. Mas eu decidi que não, eu não vou aceitar esse tipo de humilhação, me submeter a isso num trabalho que eu não estava fazendo nada de errado, estava até ajudando a empresa de um jeito muito melhor que eles não conheciam, para melhorar a produtividade. E aí o meu chefe, que era irmão do dono, né, irmão do Chateau, ele tomou um susto, ficou branco. Eu disse, como é que é? Não, eu tô indo embora. E ele foi atrás de mim. Eu disse, não, tu não vai embora, não vai embora. Ele disse, peraí, espera um pouquinho. Ele foi lá em cima, falar com o irmão dele, que era o dono, o Chateau, né? E aí ele voltou e disse, olha, o Chateau quer falar contigo, o dono quer falar contigo, né? O presidente da empresa. E ali em cima, eu já decidi, eu vou embora. E aí eu fui lá conversar
chateou com o dono, né? E ele disse assim, olha, quero duas coisas, te avisar duas coisas. Primeiro, é que, na verdade, tu não é mais arubaito aqui. Tu não tá trabalhando de bico, não. Tu é funcionário efetivo, seishain, né, que chama aqui no Japão. Tu já é seishain aqui e tu vai ficar aqui, tu não vai sair, não. E outra coisa, eu vou te pedir para tu começar a pensar e agir igual japonês, né, para poder trabalhar aqui. Aí eu achei graça, não tem como. Eu sou assim. Eu acho que não tem nem brasileiro que é igual eu. Não é por causa da minha origem, não é esse o problema. A questão é que eu não aceito esse tipo de tratamento. Não vou brigar, não vou discutir, não vou sair pro pau, não vou revidar, mas eu vou simplesmente me afastar. Se for para continuar assim, eu tô fora. Acabou. Simplesmente. Aí disse, não, mas fica aí e tal. Eu acabei que fiquei nessa empresa aí quase 10 anos. Aí tem uma história toda que fica para a próxima, né? Mas eu percebi o seguinte, se eu estava caindo ali na maldição que está a partir do 15 para frente de Deuteronômio, não compensa ficar. É melhor sair. É melhor sair e ficar sem nada. Até Deus mostrar uma solução melhor. Porque se for para ficar na maldição, é muito melhor ficar sem nada. É muito melhor. Eu não aceito. Então o que eu preciso realmente é buscar a presença de Deus, seguir aquilo que Ele está me mostrando na Sua palavra, porque Ele vai dar solução para o meu problema. Se Ele não puder dar solução também, paciência. Esse negócio de querer ficar dando murro em ponta de faca, isso não é correto, não é. A gente tem que entender que tudo são sinais que a gente precisa observar para não ficar sofrendo além do que a gente deve e para mudar naquilo que a gente precisa mudar. Isso é o principal. Porque aqui, ó, Deuteronômio 28, capítulo 28, é bom estar sempre dando uma lida nesse capítulo 28 e ver se a gente está na bênção ou está na maldição. No 20, versículo 20 do 28, capítulo 28, diz assim, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. A gente, às vezes, sem querer, a gente vai se afastando de Deus, se abandonando a Deus, tão devagarinho que a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente está exatamente com a mesma vida que a gente estava antes ou uma vida totalmente diferente daquilo que Deus quer para a gente e muito parecida com a vida de qualquer pessoa do mundo, um mundano, um ímpio, um perverso, a gente está igualzinho, muitas vezes até pior. E isso é gradativo, isso não é de uma vez, mas aqui tem uma maldição para esse tipo de comportamento, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O abandono de Deus nos leva a fazer coisas ruins, ter obras más. E isso não é de uma vez, é devagarinho, pouquinho. Aos pouquinhos a gente vai se afastando de Deus e a consequência vem. O Senhor mandará sobre ti a maldição e confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças. Quem já viu, né, o céu fechar de repente, dá tudo errado de uma hora para outra. E a gente tenta e não consegue nada. Cuidado. Às vezes a gente está fazendo as coisas certas num setor da vida e está esquecendo de outra que é até mais importante. É da vontade de Deus que a gente evangelize, que a gente vá atrás de pessoas para evangelizar? Não é errado. Acontece que a nossa casa é o primeiro campo missionário nosso. Primeira pessoa que a gente tem que ganhar para Cristo, evangelizar, são pessoas da nossa família. Cônjuge, em primeiro lugar, para quem é casado.
filhos, para quem tem filhos, irmãos, mães, pais. É lógico que isso aí é uma decisão pessoal, mas a gente tem que evangelizar. Se não derem ouvidos, paciência, mas você fez a tua parte. Aí sim você pode expandir para as pessoas de fora, mas especialmente para quem é casado. O grande desafio é o cônjuge, ou para quem é casada, né? Porque se você não conseguir se alinhar com o cônjuge para terem a mesma fé, o mesmo andar no mesmo caminho, olha, eu vou falar, não vai adiantar nada, nada a gente tentar ganhar pessoas de fora, porque a vontade de Deus é que a gente esteja unido como família. A união conjugal é a união mais importante aqui nesse mundo. E se não tiver uma união harmoniosa dentro daquilo que Deus quer para a vida do casal, não adianta a gente ficar se debatendo para fazer um monte de coisa para ganhar gente de fora. Não adianta. É inútil. Depois do cônjuge são os filhos. E aí depois dos filhos vem o resto da família. Pais, mães, para quem é solteiro, pai e mãe, né? Os irmãos. E aí sim a gente poder partir por de fora. Porque senão, se a gente não entender essa prioridade, o que vai acontecer é que a gente vai começar a ter problemas e problemas sérios em vários setores da nossa vida, porque a gente está caindo na maldição e não na bênção. E Deus permite às vezes que isso aconteça justamente para a gente enxergar aquilo que a gente precisa mudar. As prioridades estão erradas. Não é errado evangelizar de fora, mas a prioridade é a nossa família. É absoluta, absoluta. A primeira igreja nossa é a família. Inclusive, o pessoal, para quem já tem igreja, vai em igreja, a igreja não é a prioridade. Aquele prédio lá onde pessoas... Aquilo não é prioridade, não pode ser prioridade. A prioridade é a família, é a nossa primeira igreja, é o nosso povo. Essa é a prioridade que Deus quer que a gente dê. Quando a gente não entende isso, a gente pode ficar 24 horas, 365 dias dentro da igreja, cantando, evangelizando, indo para a rua evangelizar, que a vida não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai ter um testemunho muito ruim em termos pessoais, né, em várias áreas da vida pessoal. E nisso aí, o reino de Deus não vai ter vantagem nenhuma. Só quem vai ganhar com isso é o inimigo, é Satanás. E é exatamente isso que ele quer, a gente inverter as prioridades. É um negócio tão fácil, né? Tão fácil de errar nesse ponto, é só inverter prioridades. E aí a coisa vai tudo pro brejo. E o que Deus quer é o melhor pra gente, é o melhor. Por isso que é bom estar sempre lendo capítulo 28 de Deuteronômio. É a bênção e a maldição. Até o 14 é bênção, do 15 em diante as maldições. E a gente precisa se confrontar para saber se a gente está na bênção ou está na maldição. E entender o seguinte, que muitas vezes Deus permite que as coisas ruins aconteçam na vida da gente, não é porque a gente está no inferno, porque a gente está fazendo tudo errado. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada só. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse 3, verso 19, diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus, ele pesa a mão, sim, sobre os seus filhos. E é com uma boa intenção, para que a gente enxergue onde a gente precisa mudar e se arrepender. Eu tenho vivido isso. E eu fico muito preocupado quando Deus mostra algum sinal que se parece com maldição. Por exemplo, especialmente na área financeira, porque a palavra de Deus ela se cumpre. Então, quando ela diz que Jesus levou sobre si a minha miséria financeira, eu creio que isso é 100% verdade. Eu não posso viver na miséria, porque Jesus já levou sobre si. Eu não posso viver no pecado, porque Jesus já levou sobre si as consequências do meu pecado. Então, eu tenho que crer que um aperto financeiro é um alerta de Deus.
E é melhor a gente enxergar isso logo no início para que a coisa não piore. Porque se a gente não enxergar onde a gente precisa se arrepender e mudar, a tendência é ficar cada vez pior. No verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que maravilha! Ele não desiste de nós, ele está sempre batendo no nosso coração, mesmo quando a gente não enxerga, não entende isso. E aí a gente precisa abrir o coração para aquilo que ele tem mostrado na nossa vida. Para quem nunca fez nunca teve esse tipo de experiência, eu convido você hoje a abrir o seu coração para que Jesus Cristo entre na tua vida. E quando ele diz que ele vai cear, ele quer sentar com a gente na mesa onde a gente faz as nossas refeições. O que isso significa? Significa que ele quer ter um contato profundo com a gente, uma amizade profunda, não só uma amizade eventual, uma vez por semana. Não, não é isso. Não é uma amizade de religião, não. Ele quer viver com a gente para sempre. Ele quer ser nosso amigo, ele quer fazer parte da nossa família. Ele quer viver assim naquela intimidade que só os mais próximos têm. É isso que ele quer com a gente. E aí, com isso, ele vai transformar a nossa vida. Como ele transformou aquela água em vinho. Ele tem poder de transformar a nossa vida que está cheia de problemas em uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de vitória. Uma vida que a gente vai dar para esse mundo caído, perdido, derrotado, testemunho que Deus é bom e que Ele se importa sim com a nossa vida financeira e Ele quer o melhor para os seus filhos. Eu convido você a receber Jesus Cristo hoje. Ele está batendo na porta do teu coração. Se você quiser hoje receber Jesus Cristo, você pode, comigo, repetir as palavras que eu vou te falar agora nessa oração. Senhor Jesus, eu entendo que Tu estás, através da Tua palavra, batendo na porta do meu coração. E eu quero Te receber para que Tu transforme minha vida. Eu quero que Tu perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e Te aceito como Senhor da minha vida, como meu Senhor e Salvador. Eu aceito que Tu levaste na cruz, pagaste na cruz todos os meus pecados e que hoje eu posso Te receber como meu Salvador. E eu quero que Tu more comigo, me ensine, Senhor, as coisas que eu não sei ainda. Eu quero viver esta vida de abundância que Tu prometeste, que só Tu pode dar, porque Tu vieste aqui para este mundo, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Entra na minha vida, Senhor. Cuida de mim. Escreve o meu nome no livro da vida. E permita-me ser bênção na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus eu te peço. Te agradeço. Amém. Eu recomendo que, se você fez essa oração, você procure uma igreja. Se você não conhece uma igreja, você pode entrar em contato com a gente. Tem um link aqui embaixo e a gente pode te orientar numa igreja a seguir. Se você estiver perto, a gente pode até, quem sabe, se conhecer. Eu moro no Japão, né? E vai ser com certeza uma bênção para todos nós, tá bom? Fique com Deus e eu espero que essa palavra tenha sido edificação para todos vocês que nos escutaram. Deus abençoe.